Carlos Wizard me entregou de bandeja a referência a um livro que é um clássico da literatura, que é Bartleby, o Escrivão ou o Escrevente. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura, os grandes clássicos da literatura, sobretudo, dizem respeito, de alguma maneira, ao momento presente. Bom, a gente está vivendo um momento em que o assunto prioritário é pandemia e agora também a CPI. Né? Eu até tenho evitado falar demais de pandemia, CPI, para não ficar monotemático, mas assim, recentemente, na semana passada, semana anterior ao momento que eu gravo esse vídeo, aconteceu o depoimento do empresário Carlos Wizard, né, que foi à CPI. Primeiro ele chegou com uma placa com uma referência a um versículo bíblico, Isaías, que dizia, vou olhar aqui, deixa eu ver aqui, versículo 41:10, que diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele cita isso, mas não confiou muito nesse Deus, né? Porque durante 3 horas ele respondeu a todas as perguntas, sempre com variações da mesma frase: prefiro ficar em silêncio. Vossa Excelência, com todo respeito, eu prefiro guardar silêncio. Então ele se prevaleceu dessa decisão do Supremo, do direito de não gerar culpa sobre si mesmo, um preceito constitucional, diga-se de passagem, e só respondeu assim. E parecia uma ladainha interminável: eu prefiro ficar em silêncio, eu ficarei em silêncio, eu prefiro ficar em silêncio, guardarei silêncio, prefiro não responder. Era uma ladainha inacreditável ao longo de horas e horas de depoimento na CPI. Bom, e aí o Carlos Wizard me entregou de bandeja a referência a um livro que é um clássico da literatura, que é Bartleby, o Escrivão ou o Escrevente, de acordo com a tradução do escritor americano Herman Melville. Essa aqui é a tradução da editora Autêntica, a tradução do Tomás Tadeu, com umas ilustrações muito legais do Javier Zabala, e ele traduziu o Tomás Tadeu como Bartleby, o Escrevente. Outras traduções preferem a opção Bartleby, o Escrivão, porque a personagem é um personagem de um funcionário de um escritório em Nova York. Aliás, o subtítulo é Uma História de Wall Street. Só que esse Wall Street aí diz respeito menos ao mercado financeiro, como a gente está habituado a associar ao Wall Street, e sim a um escritório de advocacia. O narrador é o chefe desse escritório de advocacia, e ele conta a história de como ele entrou em contato com uma personagem muito bizarra, soturna, que provocou uma grande perturbação na vida dele. Por que isso tem a ver com o Carlos Wizard? Porque esta personagem que ele vai descrever é uma personagem que o tempo todo, diante das demandas, a partir de determinado momento, ele começa a falar: preferia não, preferia não, preferia não. Tudo que o chefe do escritório, que é o narrador, pede para ele, ele fala: não, preferia não, preferia não, preferia não, e vai enlouquecendo o narrador, que fala: por que esse cara se recusa a responder minhas demandas, a cumprir as suas tarefas, a responder questões pessoais, a responder mesmo por que ele não responde a nada, ele fica num solipsismo, né? Ele fica ensimesmado, isolado numa espécie de mantra da recusa, que ele emprega para cair numa imobilidade completa. Mas vamos contextualizar a narrativa do Melville. Bom, a ação se passa, como eu disse, num escritório de advocacia nova-iorquino, em Wall Street, onde o narrador coabita com seus 3 escrivães, seus 3 funcionários, que são apresentados por apelidos. Um é o Turkey, que quer dizer peru, e é um beberrão, provavelmente tem esse apelido porque bebe demais e fica vermelho. O outro chama Nippers, que é uma espécie de pinça. Então é um cara irritado, é um cara que o tempo todo responde de maneira sanguínea, assim. Então ele belisca com uma pinça. E o outro é um aprendiz chamado Ginger Nut,
E esse ginger vem de gengibre, tem a ver com as características físicas dele. Bom, mas aí há um volume grande de trabalho e o narrador resolve contratar um quarto escrivão. E inicialmente ele fala que ele ficou muito, simpatizou muito com a figura do jovem que se apresentou a ele, uma figura que ele define como palidamente asseada, lastimosamente respeitável, incuravelmente desolada. Então era um homem, um típico burocrata, né? Assim, ele era asseado, mas ele era pálido, ele era sombrio, ele era sem brilho, uma pessoa que já estava predisposta à vida burocrática, à vida do escritório. E, de início, ele ajuda bastante, ele se mostra prestimoso, operoso e ajuda a contornar as idiosincrasias dos outros funcionários, porque esses outros funcionários eles têm todos umas manias, um só trabalha bem de manhã, outro só trabalha bem à tarde, então, enfim, é um escritório que tem personagens e figuras meio cômicas, né, meio grotesco. E o Bartleby chega lá e, em princípio, ajuda o escritório a funcionar, ele se mostra um copista diligente, faminto por trabalho. Mas lá pelo terceiro, quarto dia, eu não me lembro bem, não é muito, acho que não é muito precisa a maneira como isso acontece. Lá pelo terceiro dia, quando o chefe, como eu disse, é o narrador, solicita que ele confira um documento, ele recebe uma resposta que o deixa meio atônito. O Bartleby fala, não, preferia não. Preferia não. Algumas traduções, eu estou usando a tradução aqui do Tomás Tadeus, outras traduções dizem assim, eu preferia não fazê-lo, aqui ele optou por preferia não. De certa maneira é uma melhor tradução, porque quando você fala preferia não fazê-lo, você já inclui um verbo que indica uma ação, e tudo que o Bartleby quer é não ter ação nenhuma, então preferia não, ele fica nessa suspensão da inação, né? Ele expressa através de uma frase repetida, que vai se repetir ao longo da novela, desse pequeno romance, exaustivamente, ele expressa um pouco essa sua recusa de participar da vida ativa. E aí a coisa vai crescendo, porque primeiro o narrador pede para ele copiar um documento, ele fala que não. Depois pede para ele fazer uma, duas, outras, três atividades, ele sempre responde com preferia não. Em dado momento, o narrador chega para ele e pergunta coisas mais pessoais para tentar entender o motivo daquela recusa. E ele diz o seguinte, deixa eu botar meus óculos aqui. Ele fala assim, Bartleby, poderia me dizer onde nasceu? Preferia não. Poderia me falar alguma coisa sobre você? Preferia não. Mas que objeção razoável pode ter para não falar comigo? Sou-lhe amigável. Qual a sua resposta, Bartleby? Aí ele aumenta um pouquinho a resposta e diz, no momento prefiro não dar qualquer resposta, disse o narrador retirando-se para seu eremitério. E essa expressão eremitério é perfeita, porque justamente ele vira um eremita do escritório, ele passa a habitar um cantinho do escritório, ele coloca uma espécie de tapume, onde ele passa a dormir no escritório, ele fica o dia inteiro sem fazer nada, ele não sai do escritório, ele passa a ser um habitante do local, e ele fica o dia inteiro contemplando uma janela que dá vista para um edifício lateral, ou seja, não é uma janela aberta para uma paisagem, ela é circunscrita àqueles arranha-céus nova-iorquinos, então ele fica olhando uma parede do outro lado da janela, através da janela ele fica olhando um muro, e o narrador diz que ele ficava contemplando o vazio da parede do lado oposto com uma luz filtrada por um minúsculo orifício no meio de uma cúpula. É como se fosse a cúpula de uma catedral dos negócios de Wall Street. Como se fosse um templo do mundo corporativo, em que esse eremita da burocracia fica contemplando nada da sua existência, né? Ou nada do mundo corporativo, o nirvana da nulidade existencial, ou seja, ele é uma figura que se refugia na inação e na recusa e que expressa um pouco também o nada subjetivo que é característico das personagens e das figuras literárias ou reais que são absorvidas por esta máquina de
esvaziamento do ser, que é a burocracia, o trabalho rotineiro. É muito curioso se a gente pensa que o Herman Melville é autor de Moby Dick, né, essa grande saga da caça à baleia Moby Dick, é autor de livros que se passam no espaço aberto dos mares, como Billy Buds, né, que é outro livro magnífico do Melville. O Melville foi marinheiro da Marinha Mercante, ele participou, inclusive, de um motim a bordo de um baleeiro, ele tem várias experiências de caráter aventureiro que ele transpôs para as páginas dos seus romances. Então ele é um escritor dos espaços abertos, da coragem, da épica, do mundo comercial, claro, né? Porque ele fala da marinha mercante, fala dos baleeiros, então é uma marinha, são marinheiros, são marujos empenhados numa causa que é comercial, mas ele dá uma dimensão épica, até mítico-bíblica a essas aventuras, como a gente vê no Moby Dick. Né? Tanto que o Camus, por exemplo, o Albert Camus, que adorava o Herman Melville, fala que o Melville era o Homero do Pacífico, porque o Oceano Pacífico é cena de vários romances que tem a navegação como seu tema. Nada menos épico e nada mais soturno do que esse pequeno livro que é Bartleby, o escrevente, ou Bartleby, o escrivão. É o oposto desse espaço aberto de Moby Dick, né? É um clássico de outra natureza, um clássico claustrofóbico, urbano, né? Não é marítimo, é urbano. E também é meio que precursor dessas fábulas absurdas e de humor gélido do Kafka. O Borges, num texto famoso chamado Kafka e seus Precursores, ele diz que o Kafka ilumina retrospectivamente a obra do Melville e vê como o Melville foi seu precursor, né? Porque o Bartleby é uma figura meio kafkiana, é uma figura que está imerso numa coisa absurda. Ele se retira do mundo administrado, do mundo burocrático, e se refugia no não sentido, na inação pura. Mas se o Bartleby é muito diferente dos livros clássicos do Melville, como o Moby Dick, o Billy Budd, ele não deixa de ser um clássico de outra natureza, esse clássico desse mundo soturno, desse mundo claustrofóbico, que na verdade é muito mais sintonizado com a nossa modernidade, com o mundo em que a gente vive, o mundo corporativo, o mundo administrado, do que as epopeias marítimas, como de Moby Dick. Então Bartleby não deixa também, a seu modo, de ser um clássico. E como todo clássico, é um livro que vive sendo revisitado, reinterpretado, relido. Então eu vou só citar aqui como alguns pensadores leram essa novela, que é de 1853. Né? Então, por exemplo, o Derrida, o filósofo francês, identifica no Bartleby uma espécie de prefiguração do inferno burocrático e da alienação do trabalho, diante da qual ele elabora um gesto de resistência ética. Então, essa inação do Bartleby seria uma resistência ética ao mundo burocrático e a alienação do trabalho, já que ele fica lá fazendo aquelas cópias dentro do escritório, ele é a própria figura da alienação, alguém que não tem domínio sobre o todo do qual ele participa. O outro filósofo francês, o Gilles Deleuze, falou que o Bartleby é uma alegoria da indeterminação da linguagem literária, e se preferia não como uma coisa em aberto, que cabe qualquer verbo, qualquer ação se encaixa nessa indeterminação. Então ele é ao mesmo tempo um ser em si mesmado, mas que não se deixa colonizar por sentidos pré-dados. Ele está aberto àquilo que é de uma ordem indeterminada e, portanto, ele não se deixa determinar. O escritor Henrique Villa-Matas, nesse livrinho aqui que chama Bartleby e Companhia, faz um levantamento de vários escritores reais que adotaram uma atitude de Bartleby, recusando-se a escrever e fazendo do silêncio uma forma também de resistência à realidade, ou falando, tematizando a resistência a se pronunciar sobre o mundo, a participar do mundo, a escrever sobre o mundo, fazendo dessa elaboração um gesto também ele de resistência. O Henrique Villa-Matas, escritor
espanhol, realiza essa brincadeira intertextual, né, vendo como vários escritores foram também, à sua maneira, Bartlebys. E o filósofo italiano Giorgio Agamben, ele escreve que o Bartleby expressa a potência ética do não fazer, né, num livro chamado Bartleby ou da Contingência. Enfim, é um livro sujeito a várias leituras, várias interpretações. E, obviamente, a gente pode olhar dentro do mundo que a gente vive, a gente pode dizer também que o Bartleby ele é a expressão angustiada da alienação, mas também ele é a expressão desesperada, um contraveneno desesperado para esse jargão da proatividade, dos CEOs, do mundo corporativo, né? Então, essa coisa da proatividade, da performance, do sucesso. Ele é uma espécie de antídoto contra esse jargão. Enfim, o Bartleby permite várias leituras e é um livro que sempre revela a sua atualidade. Atualidade que foi revelada mais recentemente quando a gente viu, então, voltando ao começo desse vídeo, o paralelo que existe entre esta personagem que fala o tempo todo preferia não, preferia não, preferia não, e o Carlos Wieser, do empresário que na CPI falou assim... Sua Excelência, prefiro ficar em silêncio. Sua Excelência, prefiro ficar em silêncio inúmeras vezes. Há um paralelo. Mas é um paralelo mais na forma do que no conteúdo. Porque enquanto o livro Bartleby expressa, através dessa frase repetida, como se fosse uma ladainha, um mantra, o vazio subjetivo da sua personagem, o que a gente viu na CPI foi talvez o contrário. Foi a recusa de falar, o também preferir não falar, o preferir silenciar, não como expressão de uma subjetividade esvaziada, mas de uma participação em negócios inconfessáveis, que tinham que ser escondidos. Então, havia ali um conteúdo, mas um conteúdo que ficou soterrado por essa frase repetida à exaustão, né? Essa ladainha do eu preferia ficar em silêncio, se escondendo debaixo desta fórmula linguística repetitiva e hipnotizante para quem ouviu a CPI, tão hipnotizante quanto o Bartleby do Herman Melville. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, em que eu tentei mostrar como um clássico da literatura do século XIX pode dizer muito respeito, ainda que indiretamente, ainda que mais na forma do que no conteúdo, a uma situação que a gente vive no nosso cotidiano, e nosso cotidiano pandêmico nesse caso. Então é isso, até o próximo vídeo.